Olá, olá. Hi, my kids. Estamos aqui de volta mais uma semana. Estamos comemorando nossa terceira semana para mais um live. Então, essa semana nós vamos começar a semana com uma Hi, Paul. Hi, Rudy. Thank you for coming back. Nice to see you again. I will be giving these classes in English after Portuguese, okay? Stick with us. Então, essa semana nós vamos começar uma nova série. Nós vamos começar a série das lições, tá? Então, como eu já disse anteriormente, eu tenho um curso de inglês que eu desenvolvi no meu período de mestrado, né, como o meu capstone program, e foi bem aceito, graças a Deus, foi bem aceito pelo meus professores. Hi, Cami. Thank you to coming. Então, eu tenho esse curso de inglês. Mas o meu objetivo aqui nesse grupo é ajudar as pessoas. Hi, Vilma! Ajudar as pessoas que, por alguma razão, não podem ter aulas comigo. O meu curso é intensivo, destinado para 1 ano e 6 meses, em média. Se o aluno for um bom aluno, estudar direitinho, com 1 ano e 6 meses, ele vai estar proficiente em falar, ler, escrever. Eu ensino técnicas de redação em inglês. Nós lemos um livro bacana para a gente comparar culturas. Ensino interpretação. É um curso bem bacana, imerso na cultura. E a gramática é imersa, né? Então, nós aprendemos gramática contextualizada. Então, e nós temos essa aula aqui para aquelas pessoas que não podem ter aula comigo. Então, eu decidi aqui quebrar as lições em partezinhas. Então, nós vamos começar aqui hoje no básico. Então, nosso tempo aqui é limitado, o recurso é limitado. Eu não tenho contato one-on-one, eu não posso corrigi-los, eu não posso ajudá-los. Então, é diferente da aula, tá? Mas eu posso passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. E aí vocês vão no Google, pesquisem, procuram exercícios, porque aprender sem fazer o exercício, como eu já disse aqui várias vezes, o aprendizado fica na memória curta e, puf, desaparece. Então, você aprende, você faz o drilling exercise, que ele vai penetrar até a memória longa e vai fixar. Aí não vai ter aquele problema. Não, professor, eu aprendo, depois eu esqueço. Mas esquece porque não pratica. Então, não dá chance de ir da memória curta para a memória longa, tá? Para poder fixar o conhecimento, né? Então, aprende aqui, procura exercícios. Então, para dar uma ajudinha, essa semana nós estamos lançando sexta-feira a nossa newsletter. Então,
todo mundo que quer receber a nossa newsletter, por favor, mande para a gente o seu e-mailzinho, porque a nossa newsletter tem exercícios de matérias que nós já damos. Essa semana nós estamos enviando os exercícios de pronomes, que nós demos matérias de pronomes semana passada. Então, essa semana nós vamos estar nós estamos enviando exercícios de pronomes, tá bom? Então, a nossa newsletter tem muitos exercícios. Oi, Regina, bom te ver aqui de novo. Então, nossa newsletter tem exercícios de pronome essa semana. Então, não esqueça, manda o seu e-mailzinho para a gente na nossa mensagem. E aí você, good morning, aí você vai receber no seu e-mail os exercícios, aí vocês podem fazer o download e praticar, tá? E aí depois, se você tiver alguma pergunta, manda pra gente que a gente responde, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Hoje nós temos lição 1, vídeo 1. Hoje nós vamos começar com o simple present, que é o primeiro verbozinho que a gente aprende quando estamos aprendendo inglês, tá? Então, aí você me fala, mas a gente não fala muita coisa no presente, tá? Então, a gente usa mais o presente progressivo. Eu estou estudando inglês, nananã. Eu vou sair. Oi, Regina, minha prima, bom ver você aqui. Hoje nós temos duas Reginas queridas. Então, mas tem alguns casos que nós, aliás, tem vários casos que nós precisamos saber o presente simples, tá? Então, nós vamos ver hoje o presente simples, tá bom? Então, vamos para minha whiteboard, que eu amo. Então, vamos lá. Eu já escrevi algumas coisas para a gente ir acelerando, tá? Então, deixa eu pegar a minha canetinha. Hoje nós vamos começar com o simple present. Então, vamos lá. Não esqueça de mandar o seu e-mail para a newsletter, ok? Sexta-feira nós vamos estar encaminhando para todo mundo no e-mail a newsletter. Se você quer participar, mande para nós o seu e-mail. Então, vamos lá. Simple present. Vamos começar na forma afirmativa, affirmative form. Então, como que a gente faz a forma afirmativa? A gente usa o verbo, tá? É o verbo, ou o verbo mais o S, tá? E aí é o seguinte, por exemplo, se eu coloco o verbo teach. Não vamos começar com esse verbo, não, porque esse verbo tem uma particularidade que eu vou ensinar depois, tá? Vamos ver aqui. Um verbozinho sit, que é o verbo sentar, tá? Então, sit, o verbo sentar. O verbo sentar I always sit in the chair. Então, eu sempre sento nessa cadeira. I always sit in this chair. Então, vamos supor que eu tenho uma irmã gêmea, né? Aí eu falo, she always sits. Por quê? Para os sujeitos he, she e it, eu tenho que fazer a conjugação e acrescentar o S no final. Aí as pessoas falam, professor, é o plural.
Tá, eu não gosto de usar essa palavra plural porque não é plural, é a conjugação do verbo, tá? Então, I sit, she sits, he sits, it sits. We sit, you sit, and they sit, tá? Então, é a conjugação. É igual quando eu conjugo. Eu sento, tu sentas, ele senta. Nós sentamos, tá? Então, é a conjugação. Eu sento, ele senta. Então, eu mudo o sento para senta, não significa que seja plural ou singular. É uma forma diferente de conjugação, tá? Então, acontece de ser o S, mas não é plural, tá bom? Então, algumas pessoas usam, vai para o plural. Eu não gosto de usar essa forma, porque he, she e it não é plural. É ele, ela e isto ou aquilo. É um objeto, tá? Tanto é que se eu colocar os cachorros sentam, aí eu vou falar the dogs sit, porque aí são os cachorros. They sit. If I put the dog sits, aí é um cachorro, it sits, ok? Então, por isso que eu não gosto de usar a expressão plural, ok? Então, eu uso pro I, you, we, they, eu uso o verbo sit. Pro he, she e it, eu acrescento o S, que é a conjugação. Aí eu vou usar he, she, it, sits, ok? Quando que eu uso o verbo no simple present? A fact that is true, tá? Então, um fato que é verdade. Por exemplo, se eu falar the earth is round. Então, se eu falar a terra é redonda. Então, é um fato que é verdadeiro, tá? Ou the sky is blue. É um fato verdadeiro, que não muda, tá? Claro que se chover, o céu vai ficar cinza, mas normalmente, tá? The sky is blue, the earth is round. Então, deixa eu colocar aqui azulzinho. Então, para um fato que é verdadeiro, então eu vou colocar aqui the earth is round. Então, a Terra é redonda. É um fato verdadeiro, não muda. Então, eu vou usar o verbo no presente, tá? Então, o verbo to be é o único que muda no presente. Depois, da hora que eu apagar aqui, eu faço a conjugação para vocês, tá? A recurring event. Então, o que eu chamo um evento recorrente? É uma coisa que acontece sempre, com frequência. Por exemplo, se eu falar assim, I get up at 6 every day. Então, é recorrente. Isso sempre acontece. Então, eu uso o verbo no presente para representar
Oi, Sandra. Hi, Sandra. Thank you to join us. Então, eu uso o verbo no presente para sempre falar, ou então se eu falar I always have lunch at 12. Então, eu sempre almoço às 12, né? Então, or I often, ou, por exemplo, I never. Então, eu vou sempre usar essas palavrinhas para identificar a frequência, tá? I never, I often, I frequently, I occasionally. Então, são as palavrinhas que vão identificar qual que é a frequência, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, I never get up at 5, tá? Então, aí, o que que acontece? As palavrinhas de frequência, eu coloco entre o sujeito e o verbo, tá? Então, se eu colocar I always get up at 5, I never get up at 5, I often get up at 5. Então, as palavrinhas de frequência eu coloco entre o sujeito, I, ou, por exemplo, se eu usar, por exemplo, my husband always get up at 5, né? Então, nesse caso, my husband é o sujeito. Então, my husband always or often get up at 5. Então, eu estou definindo uma ação que é recorrente. Então, eu uso, aí nesse caso, eu vou usar, voltando no my husband always gets up, tá? Então, gets up. Se eu usar o my husband, porque é he, então aí eu vou usar o gets, ok? Se eu colocar aqui he, aí eu vou colocar o gets up, ok? Então, aí é para definir que é uma ação recorrente. A state of condition. Então, por exemplo, um estado de condição. Por exemplo, se eu falar assim, oh, what is going on? She seems sad. Eu vou falar, o que está acontecendo? Ela me parece triste, tá? Então, eu vou colocar aqui, she seems sad. Aí eu coloquei seem e o S, porque é she. She seems sad. Então, ela parece triste. É uma condição, é um estado dela, né? Então, quando eu estou me referindo a estado, a sentimento, eu não uso presente contínuo no inglês, tá? Então, eu uso o presente simples, tá? Então, eu não falo que ela está me parecendo triste, apesar que muitas vezes a gente fala correndo, eu tô correndo, não pensei no que eu tô falando, eu falo, mas está errado. Porque quando se trata, no inglês, quando se trata de estado, ou você está ou você não está. Ou você parece ou você não parece. Ou você conhece ou você não conhece, tá?
Então, eu não uso o presente contínuo para identificar. Então, eu vou usar o presente simples. Então, she seems sad. Eu não vou usar o she e seeming sad. Não, tá errado, tá? Então, eu vou falar she seems sad, porque é uma condição dela, tá? E a último, eu coloquei aqui, a planned future. Então, por exemplo, se eu chego no aeroporto e eu pergunto assim, qual que é o horário que o avião vai aterrissar, tá? Aí o pessoal, a mocinha lá do balcão vai falar assim comigo, this plane arrives in 2 hours. Aí você vai falar, não, professora, parece esquisito. Que eu vou usar o presente para definir o futuro? Sim. Quando é uma coisa que está confirmada, tá? Está confirmada, beleza, nananã, principalmente se tem um horário, tá? Ou então ela poderia falar, this plane arrives at 10 o'clock p.m. Por exemplo, é 2 horas da tarde. Ela pode falar at 10 o'clock p.m. Porque já tem um horário, tá? Então, a gente não fala it will. Não, tá errado. Porque quando eu uso will, é uma decisão que eu acabei de tomar. E não, o avião não acabou de decidir que ele vai chegar às 10 horas. Não, já está planejado lá no quadro bonitinho. Então, o will é uma decisão que eu acabei de tomar. Então, eu não uso o will. Então, eu coloco this plane arrives at 10 p.m. Então, these planes arrives at 10 p.m. Né? Então, por que arrives? Porque é it. This plane, it. It, a conjugação do it tem o S. Então, eu coloco these planes arrives at 10 p.m. Ok? Então, porque é planejado, tá? Se é planejado, eu não uso o will. A mocinha não pode me falar. The plane will arrive at 10 p.m. Ok, poder ela pode, porque ela pode qualquer coisa, mas está gramaticamente incorreto, tá? Porque é plano. Se é plano, ela vai ter que falar the planes arrives at 10 p.m. Ó, in 2 hours from now. Something, alguma coisa do tipo. Mas tá no plano, eu uso o presente simples. Correto? Beleza? Então tá. Vamos fazer a conjugação. Deixa eu apagar aqui. Fazer a conjugação do verbo to be, que é um pouquinho o verbo que faz a conjugação diferente, tá? Então vamos lá. Cadê o pretinho aqui? I he
she, it, we, you, and they. Oops. They. Ok. No presente, tá? Então, tá. O verbo to be, o verbo be, tá? A gente fala to be, porque é o infinitivo, tá? Da mesma forma que eu falo aqui, to sit, to teach. Então, o verbo é o verbo be, tá? Então, no infinitivo, eu falo to be, mas o verbo é o verbo be, tá? Então, é o verbo be. Então, vamos lá fazer a conjugação do verbo be. No presente, I am, he, faltou. Essa professora maluca, professora disléxica. He, she, it, is. Tá? Então, é o único verbo que tem uma conjugação diferente. Os outros verbinhos são todos, é tudo. Ok, olha que feio. Os outros verbos são todos, é o verbo ou o verbo com o S. I am, she, he, she, it, is, we are, you are. Tanto para o plural como para o singular é are. E they are. Ok? I am, he, she, it, is, we are, you are, and they are. Ok? Vamos ver agora uma coisinha bem importante, tá? Que é o spelling. Vamos lá. Spelling. Eu tenho uma dicasinha de spelling para vocês. Spelling. Para soletrar os verbos. Então, vamos lá. A maioria dos verbos, de uma forma geral, para o presente, você vai ou usar o verbo. Agora eu posso colocar. Deixa eu usar aqui o preto. Fica melhor para vocês verem. Vocês vão usar o verbo ou para o he, she, it, o verbo plus o S, tá? É uma regra geral. Porém, para os verbos, tá? Então, presta atenção. Para os verbos terminados em SH, CH, SS, or S, também tem alguns terminados só em S. Deixa eu ver como que eu faço o Z. O Z vem aqui, nessa posição. Professora disléxica, é um problema sério. O X, deixa eu consertar esse Xzinho aqui. Isso é um X, tá, gente? Para todos esses verbos, vocês vão acrescentar o S, tá? Então, por exemplo, se eu falar wash, que é o SH, na hora de fazer she washes, eu vou fazer o washes, tá? E aí,
Para os verbos, tá? Vamos lá agora para os verbos com Y. Os verbos terminados com Y. Y. Por exemplo, se eu tenho um verbo terminado em vogal, deixa eu colocar aqui. Vogal mais o Y, tá? Nesse caso, quando isso acontece, eu só acrescento o S, tá? Por exemplo, no caso do verbo buy, buy, de comprar. Então, she buys, tá? Então, eu tenho a vogal, esse é um L e aqui é um mais. Então, eu tenho aqui a vogal mais o Y. Aí, nesse caso, eu só acrescento o S. Buy, buys, tá? Agora, se eu tiver a consonante plus Y, o que eu faço, tá? Então, eu corto o Y e acrescento IES, tá? Por exemplo, no caso do verbo cry. Então, eu vou colocar assim. The baby cries. Isso aqui é um R, tá, gente? Um R. The baby cries a lot. Então, eu vou colocar they cry or the baby cries a lot. Tá? Porque eu tenho uma consoante e o Y. Então, eu tiro o Y e coloco IES. Ok? Então, vamos lá mais um pouquinho aqui. Hi, Bruno. Eu não vi vocês antes, mas eu tô dando um oizinho agora, tá bom? Então, vamos lá. Agora, só para terminar. E eu esqueci, estava esquecendo, do spelling dos terminados em O e é o verbo go e o verbo do, o verbo ir e o verbo fazer. Eu coloco o OS. O OS, o IS, tá? Então, she goes out frequently. She frequently goes out, or she does breakfast. No, makes. She makes breakfast. She does whatever. I don't remember now. He or it, whatever. But it does, okay? Does. Ok, vamos agora fazer com a forma interrogativa, tá? Então, como fazer a forma interrogativa, tá? Então, se eu, por exemplo, falar assim, deixa eu ver aqui, a forma interrogativa do verbo, eu vou ter aqui a partícula. Primeiro, vamos fazer a forma negativa, o não. Tá? Então, eu vou usar o sujeito, subjeto, plus
o I am not. I do not. Como que eu vou escrever aqui para vocês? Not. No. She doesn't. Do or does not plus not plus the verb. Ok, let's go. Então tá. Nesse caso, eu coloco o sujeito, qualquer que seja, tá? Aí eu vou colocar a partícula para me ajudar a fazer a negativa. A partícula é do ou das, tá? Essa partícula ela é muito importante. Por quê? Porque ela sempre vai deixar o verbo na forma infinitiva. Então, se eu uso a partícula does, eu não preciso colocar o Szinho aqui, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, she does not like to eat out. Então, o que acontece? Na hora que eu coloco aqui, she does not like. O like, eu não coloco o S, porque o does pegou a conjugação, tá? Então, aqui, ó, does. Eu tenho aqui o she does. Então, eu apago aqui. Então, lembra, na cachola, eu usei o does, o verbo infinitivo. Ok? Para vocês não falarem, she does not likes. Ok? Porque a partícula pega a conjugação do verbo. Tá bom? Lembra disso aí. Quando você usa a partícula does, não não conjugue o verbo. Não, é errado. É errado, tá? Aí você vai falar, professora, eu posso falar she doesn't like? Pode, claro que pode. No início, eu não gosto de ensinar a contração, porque a contração tira a distração das pessoas. E outra coisa, a contração ela vem com o tempo. Na medida que você vai aprendendo a falar inglês, a contração vem naturalmente. Então você não precisa ficar se forçando a contrair, porque ela vem naturalmente, tá? E outra coisa, quando estamos escrevendo trabalhos acadêmicos, não se usa contração, tá? Então, se você está escrevendo um relatório formal para o seu trabalho, uma composição acadêmica, uma tese acadêmica, um relatório acadêmico, não se usa contração, tá? Então, a contração é informal. Tá? Então, não precisa ficar preocupando com a contração, não. A contração, ela vai vir automaticamente, tá? Então,
não precisa preocupar com ela. Então, vamos agora para a pergunta. Então, vamos lá. Aí você vai usar o do, does, aí você mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo. Infinitivo, tá bom? Então, aí, no caso, por exemplo, se eu perguntar para você, do you like, do you like to play golf? Então, aqui a partícula do you like to play golf. Tá? Então, por exemplo, aí eu pergunto, what about your sister? Does she like? Tá? Eu não falo does she likes. Errado. Porque eu tenho aqui o does. O does é a partícula que assume a conjugação do verbo. Então, eu coloco does she like to play golf? Ok? Então, fica aí a dica do verbo no presente, tá? Gente, não esqueçam, para vocês que querem receber a nossa newsletter com os exercícios, por favor, manda para a gente o seu e-mail na nossa caixinha de mensagem, porque sexta-feira nós vamos encaminhar nossa newsletter com exercícios. Segunda-feira serão os exercícios de pronome, tá bom? Então, let's go in English. Today we are learning about, look at this dyslexic teacher is a problem. Okay, today we are learning about the present simple. We are starting a series of the English lessons. This is lesson 1, video 1, present simple. I took it from my English course to help everyone that for any reasons they cannot take our course one-on-one. I know that one-on-one is much better. I can help and we correct the exercise. I have a bunch of exercise to help you guys. But this is my contribution to you guys that want to learn in English but you cannot have my class, my course. Okay, then let's go. Let's speed and then lesson 1, video 1, present simple. Present simple is the first verb tense that we need to learn when we are learning English. Okay, then we don't talk in present simple all the time. Most of the time we talk in present continuous. But why it's important to learn present simple? Okay, let's go there. Let's go first the form. How to use the present simple. In the
Let me get the black is darker. Thank you everyone to stick with me too long. And if you have any question, you can put it there. If I see the question, I will answer right now. If not, I will answer later. Okay? Thank you. And okay, affirmative. Affirmative form. Okay, how to do this? You use first the subject, plus the verb, or the subject plus the verb plus s. You will use the s to the cases that it is he, she, and it. Okay, in these cases you will use he, she, it. In these cases you will use the verbs plus s. Okay, for example, if I say I am always, no, sorry, not I am is a present progressive. Then I always sit in this chair. I always sit in this chair. But for example, my husband coming here and he is always here also. Then I say, my husband always sits. Why? Because my husband is he and he sits. Okay? Then I put here, I sit and he sits. Let me change it here. I sit and he sits, because it's the way that this will match here, the conjugation of the verb. Then it will, when I use he, she, or it, I needed to introduce the s to make it grammatically correct. Okay? And then what are the cases that I use the present, the simple present? Okay. A fact that is true. Okay. A true fact. To represent something that is always true. For example, if I tell you the earth is round, it's true. Then I don't say, the earth was round and will be round. No, the earth is round, period. Then I use the present simple to describe it. For example, if I said, the sky is blue, the water is transparent, something like this. Then I say, the earth is
round. I am describing a fact that is true. The second situation, another situation, a recurrent event. A recurrent event, something that happen frequently, always happen. For example, if I tell you, I always get up at 6 o'clock. Okay, then I say I always get up at 6. I always get up at 6. Or I could say at 6 o'clock, at 6 a.m. or at 6. Then I am telling you something that it's always happened. Then I use the present simple because it's something that happens every day. Then I say, and my husband always, then I could say, my husband never gets up at 6 because he often gets up at 5. When I say my husband, then the verb needed to agree with the subject. My husband is he. Then my husband never gets up at 6. My husband often gets up at 5. Okay? And state of condition. State of condition. I hope you guys are taking notes, okay? State of condition. Okay. It is a condition of someone feeling or something that is happening. Because in English, a state of condition, we don't say in present progressive as we used to say in Portuguese. For example, in Portuguese, I always said that I think I am not feeling good. I think we are always like, and it is funny because in Brazil, when a guy is he is falling in love for a girl, and then he used to say, "Oh, I am knowing that girl." In Brazil, we used to say, I don't know about now, but long time ago, my time, because this teacher is so, in my time, they used, oh, I am knowing that girl, or I am knowing that guy. No, in English, we don't say that, or you know, or you don't know. I know that girl, or I know that guy, or you don't know.
Then those things we don't say about feelings, about or yes or no, okay? Then when in state of condition is the same. You don't use present progressive. You say yes or no. Then you use a present simple. For example, you say, that girl seems happy. I understand that you are not sure that she's happy or sad, but you say seems seems to me that she's happy. You don't say it is seeming to me. I don't know. No, seems to me that she's happy. Then you say, she seems happy. Okay? You say she seems happy because it is she seems. Okay? Another case here, it's a planned future. Take a note, it's very important. Okay? Planned future. Okay. For example, if I am waiting for my friend that will arrive in a plane from Brazil, for example, and then I go to the information table and I ask, oh, you know what time this plane I give the number, and you know what time this plane will arrive, and then the lady will tell me, the lady or the gentleman will tell me, oh, this plane arrives at 5 p.m. Then they say, this plane arrives. Why? Because he or she knows the time. It's planned. It's not that the plan. The pilot was not to drive, was flying around, and then he decided, oh, I will land now. No, he was planned to arrive at 5. Then I don't use will. I will use will for something that I decided at the last minute. For example, I am in my friend's house and she's taking a shower and her phone rings. Then I tell her, oh, friend, your phone is ringing. I will answer for you because it was not expected. Then I can use I will. I will answer for you. It's okay? No, go ahead. I just decide at the last minute because I don't know yet. Then I can say I will. But in this case, that's the plan. Then the attendant will say, this plane
This plane arrives at 5 p.m. Arrives because it's this plane. This plane, one plane arrives. Okay? Then it's the way to use the present, the simple present. Okay? Now we will see the verb be. The verb be is the unique verb that it is a little different. Okay? Verb be is I, he, she, it, we, you, and they. I am, he, she, it is, we are, you are, they are. The verb be is always an exception. And then in the present, the simple present, I say I am, he, she, it is, we are, you are, in the plural and the singular. Okay, you are, they are. Okay, let's go to the spelling because I have rules here for you to remember. Spelling rules. Okay. Most of the verbs you will, when you use the present, the simple present, you will use verb for he, she, and it. You will use the verb plus s. For example, sing, then you will put sings. Okay, but for the verbs and in sh, ch, ss, z, or x, you will put es. For example, the verb wash, then it will be washes. Watches, watches, and so forth and so on. Okay, and this is the first rule. I have other rules here for you. Verbs ending on y. Okay. Y. My y is so big. Let me put it smaller here, then I can. If it is a vowel,
plus y. I just included the s, such as in buy. He buys coffee every morning. Buys. Okay? However, if I had a consonant plus y, I take off the y and then I put I, E, S. Okay? Such as in cry. It will be cries. The baby cries a lot. Okay? The baby cries a lot. Also, let me. When it ends with O, like go or do, you put ES at the end, okay? Do, does. She goes out every day. Goes. Okay? Now let's do the negative form. Negative form. No, negative. Okay? In this case, we will need, I call it particle to help use the no. The no never goes by itself. Then we will use the subject plus the particle do or does plus the verb infinitive. Okay. I use it does when it is he, she, or it. Okay? I use the subject, does, and the verb on the infinitive. It means that I will not flex the verb anymore because I know here. Look at the S is here. Then I don't need to flex the verb. For example, if I say, she never, no, let me put it here. She likes coffee. Here, she likes coffee. Then I needed to flex the verb to agree with the subject. But when I put it on the negative, I will put she does not
like coffee. Coffee. Here. Did you see here that there is no S here? No. Because the particle is flexed. I flexed the particle. She does not like coffee. If I say she does not like coffee, wrong. Wrong. Okay? She does not like coffee. Okay. Now we go to questions. How to make questions. Do, does, plus subject, plus verb, infinitive. Does, he, she, and it. The same way, I use does for he, she, it. But when I am asking, the particles go in front of the subject. If I ask, does she like coffee? Then I will put it here. Does she like coffee? The particle goes in front of to ask the question. Does she like? Because I flex the particle. If I flex the particle, I don't need to flex the verb. If I put does she likes, wrong, wrong. Then I say, does she like coffee? Okay? Good? Okay. That is for the present. And next week, our newsletter, I will be sending exercises about the present. I hope, I wish, I desire, I cry, I beg you, have you notebook to take notes of what I am telling you, please, please, okay? Then you will be learning. You can study it later, okay? And that's it. Today I talk too much. It is a lot. And I hope you enjoy. And tell your friends. Eu espero que vocês tenham gostado. Diga, espalhe para os seus amigos, avisa para eles, convide a eles para estarem vindo aqui para aprender com a gente. Tem muita coisa. O inglês é uma língua bastante complexa. Ai, quebrei a língua.
Tá difícil de aprender. Eu sei disso. Mas esse é o meu objetivo, de estar aqui ajudando na medida que eu posso. Eu sei que aqui é diferente de ter a professora 1 a 1, né? Eu sei também que muitos de vocês não podem ter uma professora 1 a 1. Essa é a razão que eu estou aqui. Então, divulguem. Se vocês gostam de ter essa aulinha comigo aqui, divulguem e mandem os seus e-mails para receber os exercícios. Não esqueçam, tá bom? Obrigada a todos. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E não esqueçam de voltar, tá bom? Beijos, beijos. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.